Irmãos, abriremos a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 2. Leremos a palavra do nosso Deus até o verso de número 9. Gênesis capítulo de número 2. Leremos a partir do versículo de número 4 até o verso de número 9. Nós estamos falando a respeito da origem, da formação do homem como ser masculino criado por Deus, que depois, unido à sua mulher, estaria formando uma família. Estamos falando que este homem, ele estava pronto, completo. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, deu a ele responsabilidades essenciais e depois, no final, através dos seus ossos e da sua própria carne, como o texto diz, ele forma a mulher para que essa fosse auxiliadora idônea. E o texto bíblico diz o seguinte: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Auxilia-nos, ó Deus, nesta hora, no entendimento da mesma, para que ela venha, ó Deus, regar a nossa vida, preencher o nosso coração e nos dar, ó Deus, entendimento mais profundo, entendimento maior a respeito da grandeza, glória e poder do nome do Senhor, ó Deus, que se revela a nós pela tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, como famílias cristãs. Que o Senhor, ó Pai, venha moldar a nossa mente, venha moldar o nosso coração, para que assim, ó Deus, na obediência da palavra santa do Senhor, estejamos, ó Deus, glorificando o nome santo e glorioso do Senhor. É em Cristo que oramos e bendizemos ao Senhor, ó Pai. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos falando a respeito da masculinidade a partir da origem, lembrando que já explicamos que devemos voltar a Gênesis capítulo 2, toda vez que falamos do casamento, da responsabilidade do homem e da responsabilidade da mulher. Quando tentamos fazer qualquer definição de papéis fora de Gênesis capítulo 2, talvez venhamos a incorrer em grande erro, porque o próprio Senhor Jesus, Paulo, os autores bíblicos, eles recorreram sempre a Gênesis capítulo 2 para tratar deste assunto, para tratar a respeito do assunto direcionado à família. E agora, nós também estamos considerando isso, e a semana passada nós mostramos que uma das realidades originais que Deus criou e que marca a verdadeira espiritualidade na vida do homem é que ele foi criado à imagem de Deus. E este homem espiritual, criado à imagem de Deus, recebe isto como marca definitiva na criação, para que ele expressasse assim a sua masculinidade. O que depois, unido à sua mulher, ele viesse então conduzi-la e tê-la como verdadeira auxiliadora idônea, conforme a palavra de Deus nos explica. Este homem masculino, criado por Deus, tendo recebido o fôlego de Deus na sua vida, é um ser espiritual. A sua mulher, portanto, criada dele mesmo, sendo, afinal, osso dos seus ossos,
carne da sua carne. Essa mulher, ela passa a ser também uma alma vivente. Ela é a extensão da vida humana. Ela é o complemento da unidade formada por Deus. E Deus une homem e mulher. E agora eles passam a ser uma só carne, conforme a palavra de Deus nos ensina e conforme a palavra de Deus diz claramente para cada um de nós. Mas falando sobre o homem e mostrando que o homem deve expressar, acima de todas as coisas, essa espiritualidade, deixamos claro que Deus, diante de toda a criação, Ele não deu para o restante da criação aquilo que Ele deu ao homem. Os cuidados práticos que Deus estendeu ao homem foram dados somente a ele e a sua mulher. Deus, ao criar o homem, diferentemente do restante de toda a criação, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E soprando nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente, e isso é uma das características do homem que o faz imagem de Deus, semelhança de Deus. A palavra do Senhor, portanto, nos mostra que o homem, como imagem de Deus, ele foi feito para relacionamento profundo com Deus. Essa é a primeira e grande responsabilidade do homem crente. É a responsabilidade da mulher também. A mulher deve se relacionar com Deus, não é isso que estamos dizendo. Não estamos dizendo que isso é uma responsabilidade só do homem. Mas o homem, dentro da família cristã, ele é o primeiro responsável em cumprir o mandato espiritual. O homem, dentro da família cristã, a partir da masculinidade, ele deve expressar um relacionamento profundo com Deus. O homem, como líder, ele é exemplo de restauração nessa espiritualidade, uma vez que ela foi restaurada em Cristo. E assim, aprendemos a semana passada que o homem perdeu as características primordiais do seu relacionamento com Deus após a queda. Mas nós, como igreja, restaurada na presença de Deus, como povo exclusivo de Deus, recebemos agora a restauração dessa imagem de Deus. Voltamos ao conhecimento de Deus, ainda que estamos crescendo nele, mas nós já retornamos e fomos revestidos do novo homem, que é Cristo, o segundo Adão. E em Cristo nós retornamos ao conhecimento de Deus, nós retornamos e fomos revestidos também da retidão e da justiça de Deus, cumprindo assim aquilo que a palavra de Deus fala sobre a nossa restauração como seres espirituais na presença do Senhor. E agora, dentro de uma família crente, onde existe homem e mulher com seus filhos, o homem é o exemplo máximo dessa comunhão com Deus restaurada em uma nova espiritualidade. E aí, paramos nesse ponto e mostramos que a verdadeira espiritualidade se expressa no exemplo de adoração, de temor, de serviço de um homem crente que conduz assim a sua família nessas pegadas, nessa trilha, neste caminho da nova espiritualidade. É para o homem restaurar na sua vida e na vida da sua família a espiritualidade verdadeira. É papel do homem ser um homem piedoso dentro do lar, testemunhar da sua fé na sociedade e mostrar, acima de tudo, no âmbito da sua família, como deve ser o relacionamento com Deus, como deve ser a verdadeira adoração a Deus. É Ele o responsável, o sacerdote do lar, para conduzir espiritualmente a sua família. Meus irmãos, o segundo aspecto que devemos considerar neste texto é que na sequência, quando a palavra de Deus fala que o Senhor criou o homem, de acordo com o versículo de número 7, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, a palavra de Deus continua dizendo que Deus então plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente.
e pôs nele o homem que havia criado. Aqui nós encontramos uma segunda característica, uma segunda realidade, um segundo padrão estabelecido por Deus para compreendermos o papel do homem, marido, líder do lar, na condução do seu lar e da sua família, na condução da sua esposa. É que Deus, antes de formar a mulher, antes que Ele desse ao homem aquilo que Ele chama de afinal, porque a palavra de Deus, lá no verso de número 23, diz que depois que Deus toma o homem, colocando-o em um profundo sono, e faz da sua costela uma mulher, o homem então passa a dizer: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Quando o homem usa essa expressão, esta, afinal, ele está dizendo o seguinte: finalmente está completo, finalmente a obra de Deus na criação, e mais particularmente, a obra de Deus a respeito da criação do homem está pronta. Mas antes de chegar a esse ponto, antes de chegar à criação da mulher, Deus havia criado o homem, e Deus já o havia colocado em um jardim, para que o homem, quando a mulher então fosse criada, ele já estivesse ciente das suas responsabilidades, que foram dadas a ele primeiramente. O homem foi criado por Deus, ele recebe o fôlego de vida de Deus, e ele é colocado em um jardim, e a palavra de Deus mostra para que Deus o colocou ali. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o texto segue falando que ao homem foi dada a responsabilidade de cultivar esse jardim. Aqui nós chegamos ao segundo entendimento a respeito da responsabilidade do homem dentro da sua masculinidade. Primeiramente, ele deve compreender que ele é um ser espiritual e ele tem um mandato espiritual para cumprir na vida familiar, na vida social. Mas o homem também, ele foi colocado em um lugar específico. Esse lugar específico era um lugar de relacionamento com Deus. Ele foi criado um ser espiritual para se relacionar com Deus, mas ele foi criado um ser espiritual para se relacionar com Deus em um lugar específico de relacionamento. E esse lugar específico de relacionamento era o lugar do pacto. Era o lugar em que Deus estabeleceu um pacto para o homem e um pacto com o homem. E ali, neste lugar, o homem deveria cumprir esse pacto. Já aprendemos que Deus criou o homem como ser único, uma criatura espiritual, um ser espiritual. Mas agora estamos aprendendo que, além disso, Deus criou o homem e o colocou também em um lugar especial. E esse lugar especial é um lugar de aliança. Havia uma grande criação. Havia uma criação imensa, céus e terra, a palavra de Deus diz. Mas Deus separou um lugar, e ali Ele colocou o homem, na criação, onde Deus colocou o homem. E a resposta é a seguinte: o Senhor Deus plantou o jardim do Éden, um jardim no Éden, no Oriente, e lá pôs o homem que tinha formado. A ideia é que o jardim do Éden é descrito como um lugar muito, muito, muito especial. O jardim do Éden é o lugar em meio a toda a imensidão criada, mas é o lugar que Deus colocou o homem. Diante de toda a criação, Adão foi colocado em um jardim, juntamente com a sua mulher, que posteriormente seria formada. E o homem
colocado ali, juntamente com a sua mulher, como um comando específico dado da parte de Deus. A palavra do Senhor, em Gênesis, no verso de número 28, diz que eles deveriam ser fecundos, eles deveriam se multiplicar, eles deveriam encher a terra, e eles deveriam subjugá-la e ter domínio sobre ela. Onde é que eles iriam exercer isso? Eles iriam exercer isso no jardim que Deus havia criado. Portanto, a palavra de Deus, no relacionamento original, no âmbito da família, entre homem e mulher, a palavra do Senhor começa mostrando que havia uma responsabilidade deles estarem em um lugar criado por Deus, formado por Deus, reservado por Deus, para que eles então exercessem o domínio, para que eles cultivassem, para que eles dominassem e subjugassem a terra e fossem fecundos nessa terra, cumprindo a ordem de Deus conforme estabelecida na aliança. Assim, era um lugar de aliança. A aliança com Deus deveria ser conduzida pelo homem dentro dessa responsabilidade. A aliança com Deus deveria ser conduzida pelo homem neste jardim que Deus havia criado. O jardim era um lugar onde Deus e o homem manifestavam um relacionamento pactual. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e o homem se relacionava com Deus e mantinha comunhão com Deus. Esse é o aspecto original que a palavra de Deus está nos apresentando. Aquele lugar era um lugar de aliança, de relações pactuais, ou seja, de obrigações, de deveres, como também um lugar onde o homem desfrutava das bênçãos do Senhor. De um lado, o homem cumpria os seus deveres, e do outro, Deus prometeu abençoá-lo neste pacto. E assim foi durante um determinado tempo. Assim o homem viveu, dentro deste padrão original, gozando do pacto com Deus, vivendo com a sua mulher. Estando ali, Adão entraria na obra da criação, no jardim, e ele deveria cultivar, trabalhar para a glória de Deus. A glória de Deus sempre é o objetivo final. A glória de Deus sempre é aquilo que deve ser refletida na vida do homem. E quando nós falamos de aliança, quando nós falamos de espiritualidade, quando nós falamos de um lugar, nós estamos falando que este homem, estando no lugar que Deus reservou para ele, trabalhando dentro do pacto, conforme Deus determinou, ele estaria expressando, refletindo, espelhando a glória de Deus dia após dia. E assim, ele cumpriria o propósito de Deus, que foi dado a ele, no lugar do conhecimento de Deus, da aliança com Deus, e ele então estaria revelando para o cosmos, através do seu trabalho, da sua relação familiar, do seu cuidado no âmbito da família, a glória e o poder de Deus, porque o homem foi colocado ali como vice-regente de Deus, para expressar a imagem de Deus sobre toda a criação. E é por isso que o homem recebeu a autoridade de dominar sobre a terra. Era uma característica de Deus dada a ele. Ele tinha condições de conduzir toda a criação, e ali, em um reino de relações verdadeiras de aliança, deveres e obrigações, como também de privilégios que ele estaria recebendo, ele expressava a glória de Deus através da sua vida. Portanto, nós sabemos que a queda desfez também toda essa realidade original. Nós sabemos que a queda não só afastou o homem da espiritualidade original, como aprendemos a semana passada, mas a queda afastou o homem do seu lugar. Tanto e tão grave foi esse afastamento, que Deus não destruiu esse lugar. Entenda isso.
O jardim foi preservado, porque, como eu disse, é um lugar muito, muito importante. É o lugar onde está a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus diz que Deus preserva o jardim, mas a palavra de Deus diz que o Senhor expulsa o homem e a sua mulher do jardim. Coloca querubins para proteger esse lugar, e o homem então, agora, passa a vagar em lugares áridos, não tendo mais a condição de voltar e de retornar a este lugar de presença de Deus e de aliança com Deus. Quando paramos para pensar nisso, que a queda afastou o homem, não só da sua espiritualidade, mas também do jardim que Deus havia criado e que refletia um pacto verdadeiro, um pacto abençoador. Quando nós paramos para pensar nisso, a pergunta que vem é a seguinte: o que isso gerou na vida do homem? E a palavra do Senhor mostra que a busca do homem nesse sentido, de buscar a sua identidade, de buscar a sua masculinidade, de buscar o significado de quem ele é dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um relacionamento familiar, como marido, esposo e pai. A palavra de Deus mostra que o caminho que o homem passa a trilhar é um caminho que não reflete mais aquilo que era refletido no jardim. Porque agora, muitos homens, a maioria dos homens, eles estão vivendo uma vida marcada pelo pecado. Aqueles que não foram regenerados em Cristo, aqueles que não foram salvos por Cristo, aqueles que não retornaram à presença de Cristo, foram restaurados à nova espiritualidade, eles caminham numa vida marcada pelo pecado. E essa vida de pecado só consegue levá-lo a uma busca de uma identidade de um homem selvagem. Só consegue levá-lo à busca da identidade de um homem que pertence não mais ao jardim criado por Deus, mas pertence agora ao deserto infrutífero. Este homem que caminha sem Deus, em um lugar agora, que não é mais o jardim original, mas é um deserto frutífero, esse homem é marcado, neste lugar onde ele está agora, lugar de queda, de perdição, de império das trevas, de forças espirituais do mal, de pecados intensos. Esse lugar é marcado pela rebeldia contra Deus. Esse lugar é marcado pelos desejos de disputas contra o seu próximo, a começar dentro do seu lar e da sua família. O homem no pecado, ele não consegue mais se relacionar com seus semelhantes de maneira correta, porque primeiro ele rompeu no seu relacionamento com Deus. E tendo rompido no seu relacionamento com Deus, ele não sabe se relacionar com a sua esposa. Ele não sabe se relacionar com seus filhos. Ele não sabe se relacionar com outras pessoas na sociedade. O resultado é que tudo que ele faz com base no egoísmo. As suas obrigações masculinas tornam-se cada vez mais rudes. Ele se torna cada vez mais rude nas suas obrigações. Este homem se torna cada vez mais resistente, obstinado, rebelde diante de Deus. O casamento, a paternidade, a sua vida na sociedade se transformam em uma missão selvagem. E se transformando em uma missão selvagem, ele vive como um ser e como um homem selvagem. É por isso que nós estamos vendo o mundo como ele está. E no fim de todas as coisas, essa missão se torna uma missão egoísta.
É por isso que hoje nós vemos as disputas pela busca de poder e de domínio do homem, de maneira errada, não conforme aquilo que Deus reservou no princípio, na criação original e no jardim de Deus. Ali o homem não era assim, mas agora ele foi totalmente corrompido. É olhando para essa realidade, olhando para a destruição da vida em família, olhando para aquilo que acontece no mundo à nossa volta, que nós agora devemos pensar como nós podemos resolver esse problema. Como que nós podemos compreender a maneira de retornar a esse jardim. Porque, como eu já disse, ao homem, segundo aquilo que Deus fez no livro de Gênesis, é impossível, totalmente impossível, a qualquer homem, a qualquer mulher, voltar ao jardim original de Deus. Pela sua capacidade é impossível. Pela sua força humana é totalmente impossível. É por isso, meus irmãos, que agora a palavra de Deus fala que aqueles que estão em Cristo e se encontraram com Cristo fazem uma busca emocionante de retorno para esse jardim. Porque se no primeiro Adão todos os homens pecaram, e no primeiro Adão todos se tornaram corrompidos e afastados de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo de número 5, ele fala que agora, no segundo Adão, que é Cristo, todos nós recebemos a oportunidade à nova vida. Todos nós em Cristo recebemos novamente a oportunidade de retornar ao reino de Deus e à nova criação de Deus. É por isso que Paulo, na sua linguagem doutrinária, teológica, ele tem uma maneira peculiar de falar a respeito disso. O apóstolo Paulo fala da nova criação. O apóstolo Paulo fala do novo homem, que foi criado em Cristo, e que se refaz e está sendo refeito dia após dia, em santidade, conhecimento de Deus, retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo fala não de uma nova vida apenas em termos individuais e objetivos. O apóstolo Paulo fala de uma nova vida em termos de uma nova criação, compreendendo que esta nova criação é um novo homem criado em Cristo. E esse novo homem é a igreja. E é por isso que o mesmo Paulo fala que agora Cristo é o cabeça de todo homem é cabeça da sua mulher, mas nós, como igreja, somos corpo de Cristo Jesus. E Cristo como cabeça, a igreja como seu corpo, é ali que está formado o novo homem, que se refaz nessa santificação, nessa retidão, nessa justiça de Deus. Ao olharmos para essas verdades teológicas, nós começamos a compreender que o novo reino de Deus é possível somente para aqueles que estão em Cristo. O âmbito da nova aliança, porque se a primeira criação, aquele jardim, trazia o conhecimento da aliança entre Deus e o homem, na nova criação, no âmbito da nova aliança, por meio de Cristo, nós temos uma nova aliança que não é feita mais agora entre o homem e Deus. A nova aliança, ela é feita entre Deus e Cristo em favor das nossas vidas. E louvado seja Deus por isso. É por isso que nós podemos retornar, mas só podemos retornar se estivermos em Cristo. Só podemos retornar se formos feitos nele novas criaturas, criados em retidão, justiça, procedentes da verdade. Aí sim, homens e mulheres retornam para este lugar. E eles podem, por meio de Cristo,
conquistar novamente o jardim original. É claro que aqui, e compreenda isso, é claro que aqui nós estamos ainda de maneira imperfeita, caminhando em direção à totalidade plena da nova criação de Deus. Novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Mas aqui, enquanto nós estamos aqui, é possível que venhamos viver no âmbito da nova criação de Deus. Compreendendo que agora não é mais um lugar geográfico. Compreendendo que agora não é mais um lugar que tem limites de terra. Porque Jesus disse, o meu reino é um reino espiritual. E nós retornamos para essa realidade que o novo Adão, o segundo Adão conquistou e nos deu o direito de habitação definitiva no novo reino criado por Deus. E olha só, Cristo é a única maneira de reconquistarmos o nosso lugar nesse jardim. Martyn Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, que o crente pode retornar espiritualmente ao paraíso agora, por meio de Cristo Jesus. Agora. E quando Martyn Lloyd-Jones fala a respeito disso, ele está falando a respeito do jardim restaurado. Paulo Lada tem um bom material teológico falando a respeito disso. Falando que o jardim de Deus foi restaurado totalmente em Cristo Jesus. E Cristo agora está nesse jardim e ele nos aguarda. Mas Lloyd-Jones diz que enquanto nós estamos aqui espiritualmente, nós retornamos a esse jardim. E esse retorno que o homem faz a esse lugar que ele pertence, ao lugar que Deus preparou para ele, o mundo dos relacionamentos e dos deveres, continua sendo, dentro dessa realidade, marcado pelas mesmas responsabilidades. E é aqui que eu queria chegar. Se o homem perdeu o seu estado original, ele foi afastado de Deus espiritualmente, ele perdeu o seu lugar no jardim que Deus havia criado, porque aquele jardim, ele já era cultivado por Deus. Mas o homem perdeu o seu lugar. E se o homem perdeu o seu lugar, agora, na nova aliança, na nova vida com Deus, nós podemos retornar de maneira espiritual. E é por isso que todos nós devemos compreender que nesse reino de aliança, Deus quer que o homem novamente seja moldado por seus deveres e por seus privilégios. Deus quer que o homem seja reconduzido, juntamente com a sua família, para esse novo reino de prazer e de alegria. Se o velho homem, corrompido pelo pecado, ele vive uma vida selvagem neste mundo, de desprazer, onde família, esposa, filhos, trabalho, responsabilidades que ele tem com a sociedade, se tornam uma missão selvagem e um desprazer, na nova criação, o novo homem criado em Cristo, ele vê a sua família, ele vê o seu lar, os seus filhos, o seu trabalho e o fruto do seu trabalho, como uma maneira de glorificar a Deus, cumprindo os seus deveres na presença de Deus, sendo um bom pai, um bom esposo, um bom profissional, para que assim, novamente, nesse lugar espiritual, a glória de Deus venha refletir, venha ser espelhada através da sua vida. A palavra do Senhor fala que o casamento, a paternidade, transformam-se para esse homem uma missão prazerosa. Se para o velho homem é uma missão selvagem, de disputas, de egoísmo, para o novo homem é uma missão prazerosa, que resulta na promoção da glória e do louvor de Deus. Que a igreja de Deus compreenda que certamente a redenção pode e deve ser vista em termos de restauração,
da nova humanidade na presença de Deus. E se há uma restauração da nova humanidade na presença de Deus, é porque você, homem, crente, foi restaurado na sua masculinidade de maneira original. Agora, ainda somos imperfeitos, estamos sendo transformados de glória em glória, mas Cristo em nós marca a nossa vida dentro dessa nova espiritualidade, desse pacto que Ele estabeleceu, dessa nova aliança que Ele estabeleceu, para que como homens venhamos conduzir o nosso lar através dessa convicção. Em cada homem presente aqui hoje, deve ser visto de maneira nítida que nós não pertencemos a este mundo selvagem. O nosso lugar é outro. Nós temos um novo reino. Nós temos uma nova esperança de vida. Nós temos um lugar onde nós habitamos com Cristo. E Cristo está nos preparando cada dia mais para crescermos de glória em glória na presença dEle e sermos transformados à sua própria imagem, porque Ele é o novo homem. Os seus filhos, a sua esposa, deve ver em você que você não pertence a esse lugar. Mas na sua comunhão com Deus, eles seguirão você e eles terão a alegria de ver um homem masculino de verdade, que tem uma espiritualidade verdadeira e que também sabe do seu lugar na presença do Senhor. Masculinidade também é uma questão de definição do lugar onde você está. Você pode ser um bom profissional lá fora, um homem de disputas, um homem de grandes concorrências, mas que deixa a sua família, deixa o seu lar para cumprir esse propósito de alcançar boas finanças, poder monetário, sucesso na sua empresa ou no seu negócio ou no seu trabalho. Se você faz isso, você não passa de um homem que caminha como tantos outros homens corrompidos pelo pecado. E em você não existe a marca da verdadeira masculinidade. A verdadeira masculinidade, muito mais do que não ter apenas traços femininos, e nenhum homem deve ter, é ter uma vida marcada pela verdadeira espiritualidade e pela convicção do lugar onde fomos restaurados. E que você saiba disso. Que a sua esposa possa ver em você um homem que tem uma definição de lugar, que não pertence a esse mundo. O apóstolo Paulo, ele fala aos filipenses, e eu termino com esta palavra: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que você tenha senso de lugar, propriedade de lugar. E Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Nós pertencemos a Cristo e pertencemos ao lugar que Ele determinou para cada um de nós. Isso é ser homem de verdade. E que nesse dia das mães, que cada mãe que aqui está seja prestigiada com essa palavra, para que você também ore pela vida do seu marido, para que ele compreenda essas verdades bíblicas. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos nos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor, com base naquilo que aprendemos hoje. Pai Santo, nós te louvamos e te engrandecemos. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. O Senhor é criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. O Senhor criou o homem de maneira perfeita e deu a ele, ó Deus, plena comunhão, espiritualidade verdadeira e um lugar para que ele pudesse viver, ó Deus, em aliança com o Senhor. A queda, Deus, nos levou para distante da presença santa do Senhor, do lugar que o Senhor havia reservado para nós. Ó Pai, mas em Cristo Jesus, nós recebemos a rica, a grandiosa oportunidade
de retornarmos a uma nova aliança. E de vivermos, ó Deus, espiritualmente, como novos homens, novas mulheres na presença do Senhor, restaurados verdadeiramente. Ó Pai, que esta palavra que aprendemos hoje, ela esteja no nosso coração. E com isso, ó Deus, venhamos compreender que não pertencemos a este mundo selvagem, não pertencemos a esse deserto de disputas e de lutas, onde o homem se rebela contra o Senhor. Pertencemos ao novo reino criado em Cristo Jesus. Pertencemos, ó Deus, a este lugar de restauração espiritual, onde agora nos relacionamos verdadeiramente com o Senhor através de um novo pacto que foi feito em Cristo Jesus. E é por isso, ó Pai, que hoje nós podemos dizer com toda certeza que o Senhor já nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. É neste lugar, ó Deus, que queremos viver de maneira espiritual. É neste lugar que queremos viver, ó Deus, com o nosso lar, com a nossa família, conduzindo, ó Deus, os nossos diante da presença do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude. Nos ajude, Deus, a cumprirmos este papel, que é responsabilidade primeiramente do homem masculino, feito, ó Deus, à imagem do Senhor. E que cada mulher possa também, ó Deus, compreender isso, que elas são essenciais, importantes, como auxiliadoras idôneas, unidas aos seus maridos, para que esse papel seja cumprido enquanto estamos na terra. Ó Pai, seja louvado, seja engrandecido, e que o Senhor, ó Deus, abençoe mais e mais a vida da Tua igreja. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.